Pessoal, e nesse mês de março estreia a segunda temporada do podcast História Capixaba, um projeto que leva o conhecimento acadêmico sobre o passado do Espírito Santo para as plataformas de streaming. E eu converso agora com o Ricardo Nespoli, ele que é coprodutor e co-apresentador do podcast. Ricardo, chega mais, meu bem. Boa tarde. Bem-vindo ao TV Revista. Obrigada por estar com a gente. Eu que agradeço. Tá? Antes de começar a nossa história, vou pedir aí para o pessoal colocar um pouquinho aí para a gente entender o podcast e apresentar também o Fábio. Bem-vindos ao podcast História Capixaba. Meu nome é Fábio Reis, eu sou doutor em História, especialista em História do Espírito Santo e professor do IFES. E eu sou Ricardo Nespoli, graduando em História e curioso sobre tudo que se refere ao Espírito Santo. Isso, aqui nós conversamos com especialistas da História Capixaba, trazendo para você as novidades das pesquisas do nosso estado. Vamos lá? Tá vendo aí, ó, segunda temporada, você que começou, né, junto com o Fábio, em 2021, trazendo essas histórias, né, do Espírito Santo que normalmente as pessoas não conhecem. Como que começou esse projeto? Na verdade, qual é a ideia, né? A gente começou, de fato, em 2021, época de pandemia, a gente querendo fazer coisas, a gente tinha feito um podcast antes, que era mais bobeira, eu e ele conversando, e aí a gente decidiu fazer esse podcast, ele é historiador, o Fábio, né, doutor em História, e a gente resolveu, tem um monte de gente produzindo pesquisa, estudando o Espírito Santo e a gente não ouve, porque às vezes a gente até comenta, né? Vira um livrinho lá na biblioteca da UFES ou em qualquer biblioteca e as pessoas não leem, né? Então o que a gente falou? Vamos trazer essas pessoas para conversar. A gente até brinca, a gente chama de rockstar, que é bem diferente, né, para um historiador, mas vamos ouvir essas pessoas, vamos ouvir porque tem muita coisa interessante no Espírito Santo, né? A gente tem essa síndrome do vira-lata, de achar que o Espírito Santo não tem nada. Não, na verdade, não é, exato, né? É muito interessante, tem muita coisa legal. E vocês trazem, assim, desde o período lá colonial até os dias atuais, e com pesquisadores, assim, de várias partes diversos, que pesquisam o nosso estado? Isso. Por exemplo, nessa segunda temporada, que a gente, inclusive, que foi viabilizada com um edital do governo, né, da Secult, a gente começou, o primeiro episódio já saiu semana passada, eu entrevistando o Fábio. Porque, assim, na primeira temporada inteira a gente não fez isso e eu falei, cara, peraí, você tem um monte de coisa legal para falar, vamos ouvir você também? E ele estuda exatamente mapas coloniais, na época do Brasil colônia e do Espírito Santo colônia também. Então, assim, mas a gente ouve de tudo. É muito legal porque a gente tem gente falando agora sobre isso, sobre colônia, mas a gente tem gente falando sobre Brasil Império, tem gente falando na primeira temporada, né? Porque a segunda temporada tem um monte de novidade, também não vou ficar dando spoiler. Mas vou ter que ouvir, isso, né? Mas na primeira temporada tem gente falando, por exemplo, sobre violência contra os idosos aqui em Vitória. Do ponto de vista histórico, enfim, tem muita coisa legal e eu acho que vale a pena todo mundo ouvir. Agora eu fico imaginando, né? Vocês rodeiam aí por vários temas, mas como colocar justamente o mapa, falar sobre o mapa num podcast? Num podcast, como né? Foi Verdade. Isso? A gente não... Acho que conversar todo mundo sabe, né? A gente acaba falando sobre as coisas sem precisar exatamente mostrar. Apesar desse... como a gente conseguiu do edital, a gente pôs no estúdio, então tem no YouTube, quem quiser ver, enfim, tem imagens também, mas eu acho que a gente não precisa de imagem. Se você faz a gente sempre, eu gosto assim, compara, vamos ver como é que era antes e como é que era depois, né? Aí ele vai falando assim, ali é onde hoje sabe? E aí a gente vai fazendo as ligações na cabeça mesmo. Eu adoro isso, essa parte que a gente acaba, né, trazendo antes e depois para tentar entender como são as coisas. E o podcast, ele está em alta, né? Há muito tempo. Então, como você falou a questão, né, de que às vezes a pessoa não lê um livro, mas coloca ali o podcast no ouvidinho, sai aí trabalhando ou em casa. A minha melhor forma de informação hoje é podcast. Eu estou ouvindo o dia todo. Essa segunda temporada são 12 episódios. Isso. Né? E eu queria entender de todo esse processo que você está participando desde o início. Tem aquele episódio assim que é o xodozinho seu? Olha, eu não sei se é xodó, porque assim, todos são muito legais mesmo. Mas tem um episódio que eu acho que é o mais diferente. Da primeira temporada, a gente entrevistou um cara do Paraná, o Marcos Juliano, que ele é um pouco diferente porque ele não é exatamente um trabalho acadêmico, mas o que ele faz? Ele fez uma investigação sobre um pirata, o pirata Zulmiro, que inclusive ele é inspiração para vários livros, como O Conde de Monte Cristo, Ilha do Tesouro. Esse cara,
ele veio morar no Brasil no fim da vida dele e ele teria enterrado um tesouro na ilha de Trindade, aqui no Espírito Santo. Então, assim, é o mais interessante, porque parece filme. Então, teoricamente, tem um tesouro pirata escondido na ilha de Trindade. Vocês vão deixar todo mundo assim, ó, com essa pulguinha atrás da orelha, né? Agora. Então, quem quiser conhecer mais o podcast de vocês, como que faz? Quais são as plataformas? Olha, a gente tem todas as plataformas de áudio, né? Spotify e outros agregadores de áudio, de podcast. Tem no YouTube, no Instagram a gente posta tudo, enfim, nas redes sociais, História Capixaba. Tem até na telinha aí para o pessoal ver aí, ó. Pronto. Já a segunda temporada. Obrigada, Tá, querido, eu que agradeço. por participar com a gente. Casa sempre aberta. Obrigado. Obrigada. Tchau.